Boa noite. Boa noite. Boa noite, Gilberto. Tudo bem? Seja muitíssimo bem-vindo, professor Gilberto. Uma satisfação tê-los aqui, né, Zé Du? É isso. Vamos trazer essa dialética interessante, né? Entre o jurídico e o, por assim dizer, o tecnológico, né? A doutora Cíntia, que é uma pesquisadora, é uma das referências na temática de herança digital, e o professor Gilberto, que acabei de ler aqui, eu tive que fazer um resumo, tá, professor, do seu Vitae, porque senão a gente ia passar boa parte da live só com ele, tá? Ô Elton, e ele já mandou o currículo resumido, tá? Já mandou. Eu pedi a Gilberto, me manda um currículo mínimo, só os pontos essenciais. Aí eu comecei a imprimir aqui, faltou tinta, né? Ah, que isso. É uma honra minha. Obrigado pelo convite. Foi um prazer receber o convite de participar desse bate-papo interessante, um tema realmente muito interessante. Perfeito. Zé Du, meu querido, eu vou, né, facultar a palavra aqui, abrir a palavra rapidinho para os nossos convidados, para a boa noite deles, para a consideração inicial, e aí depois a gente começa a tratar do tema. Por uma questão de cavalheirismo, né? Obviamente, doutora Cíntia, Bom, boa noite. Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, então, a todos e a todas que estão aqui online conosco, aqueles que ainda irão nos assistir, não sei se o Elton e o Zedu deixam aqui gravada a live, mas esse é o lado bom da tecnologia, né? A gente consegue depois poder acompanhar também. Boa noite aí também a esse convidado super ilustre, confesso, tô com receio aqui de falar sobre herança digital, diante de uma referência aí tecnológica que tem aí um conhecimento técnico que certamente eu não tenho. Eu acho que vou mais aprender do que efetivamente trazer algumas questões envolvendo herança digital, mas fiquei muito feliz com o convite e espero que a gente tenha aí uma troca muito bacana aí entre o direito e a tecnologia. Professor Gilberto, mais uma vez, boa noite, seja muitíssimo bem-vindo. Fique super à vontade aí para o seu pontapé inicial. Bom, boa noite a todos. Quero agradecer o gentil convite que o Zé Du me fez. Boa noite, professora Cíntia, professor Elton. Um grande prazer a gente conversar sobre um tema realmente que entrou muitas vezes na pauta de muitas pessoas de preocupação, ou seja, que a questão analógica, né, da nossa herança analógica, entrou também na pauta a herança digital, que é um patrimônio. A gente tem uma série de relacionamentos, posts, histórias de vida, né, dentro do ambiente digital, e também é um patrimônio que deve ser tratado como uma herança também. Como é que acontece depois, né, que a falta de alguém, como é que isso funciona. Muito importante, muito interessante o bate-papo. Boa noite a todos, obrigado pelo convite mais uma vez. Zé Du, meu brother, pode fazer as honras aí. Olha, eu estou especialmente feliz com a nossa conversa de hoje, pela presença da doutora Cíntia, do meu querido companheiro de CBN, o Gilberto. O Gilberto também é um dos comentaristas da Rádio CBN Vitória. E é uma pessoa que entende muito. A Cíntia, eu tenho observado também o trabalho dela, a pesquisa que ela vem fazendo nesse campo de direito digital. E, sobretudo, porque eu estou iniciando agora, para ser mais exato, iniciei esta semana, depois de 2 anos de pandemia, conseguimos voltar para a sala de aula 100% presencial, ministrando exatamente a disciplina de Direito das Sucessões. E mal a gente entra em sala de aula, as perguntas sobre a questão digital, elas já comparecem até em maior número do que como chamou o Gilberto, a herança analógica, né, que é o que a gente tem no nosso direito. E aí a gente tem até dificuldade de buscar boas referências, porque os livros dos civilistas convencionais ainda não dão aquele tratamento que precisa ser dado a essa questão, porque é tudo muito novo, né? A gente demorou muito para, como se dizia antigamente no tempo do orelhão, demorou muito para cair a ficha da necessidade da gente dar mais atenção para o patrimônio digital
que está sendo produzido, que está sendo gerado. E, enfim, então eu espero que hoje a gente consiga conversar muito, associando o lado puramente tecnológico com o lado jurídico, que a professora Cíntia vem pesquisando, e eu tenho certeza que vai ser uma noite agradabilíssima. Pela companhia, acabei de ver agora aqui o professor Dimitri, que é uma referência também, participando aí, uma referência nacional participando junto com a gente. Muito honrado, viu, professor? Uma alegria muito grande tê-lo conosco aqui. E aí eu já começo a perguntar. Posso começar a perguntar? Já quero, o professor Conrado também, outra pessoa queridíssima, referência nacional aí no campo das famílias. Eu queria começar perguntando para a doutora Cíntia que ela fizesse um paralelo entre o conceito tradicional de herança, que diz só da parte patrimonial, e o que a gente pode, né? Porque quando você pega, por exemplo, algumas obras, os civilistas mais clássicos, eles dão um tratamento de herança, é aquilo que tem valor, que tem, como diz Paulo Lobo, né, permite o tráfico no mercado, né? E me parece que esse conceito está mudando, né, doutora? Como é que está sendo dado o tratamento hoje jurídico para o patrimônio digital? Então, Zedu, essa é a grande questão, na verdade, envolvendo a herança digital. A minha pesquisa em relação à herança digital, ela justamente começa sobre esse conceito que nós temos sobre a herança, que sempre foi e para mim, continua sendo patrimonial, com um viés patrimonial. Ou pelo menos aquela herança que a gente conhece que transmite-se de forma automática aos herdeiros, né? E a herança digital, ela veio, na verdade, para realmente revolucionar e bagunçar os nossos conceitos aí tradicionais da herança. Mas me parece parece ser mais seguro continuarmos pensando na herança de forma com conteúdo patrimonial do que nós agregarmos a esse conceito questões existenciais. E aí que entra a grande dificuldade da transmissão causa-morte do que a gente chama de bens digitais, ou que alguns autores preferem não chamar de bens digitais, chamam de situações jurídicas patrimoniais ou existenciais, que é o caso da professora Ana Carolina Brochado Teixeira, Carlos Conder. Mas eu gosto muito dessa expressão que foi aí cunhada pelo professor Bruno Zampieri, que tem um livro, inclusive, sobre bens digitais, e que ele vai justamente trazer esse conceito de bens digitais como sendo, então, aqueles bens incorpóreos que vão ser progressivamente inseridos aí na internet por um usuário e que podem ou não vir a ter um conteúdo econômico, ou seja, patrimonial. E aí a gente vai ter ali uma categorização dos bens digitais, aqueles com conteúdo patrimonial, que me parece que não há maiores discussões, muito embora a gente tenha problemas, porque a nossa legislação não vai à frente em relação à tributação, por exemplo, disso. Hoje a gente vai fazer uma DIT num processo de inventário e a gente não tem um campo na DIT em que a gente possa colocar, por exemplo, a rede social de um digital influencer, né? Nós não temos hoje critérios para identificar o valor daquele bem para fins de tributação. Então, por mais que a questão patrimonial me pareça fluir de uma maneira mais natural, justamente pela natureza patrimonial, nós também temos problemas aqui e precisamos também de uma atualização do direito nesse sentido. Mas a grande discussão ela vai girar em torno daquilo que a gente chama de bens existenciais ou personalíssimos, né, Zedu? Que é justamente aqueles que estão, então, ligados à personalidade daquele usuário, que vai ser lá as redes sociais das pessoas que não têm uma exploração econômica daquele perfil, as nossas caixas de correio eletrônico, os nossos arquivos em nuvens, tudo isso a doutrina vem classificando como bens existenciais. E aí, nós não temos uma legislação, embora tenhamos, até a minha última contabilidade, 13 projetos de lei que visam aí ou tentam regulamentar a questão da herança digital. Nós não temos uma regulação específica da herança digital, dos bens digitais. Hoje a gente tem dois entendimentos doutrinários muito fortes e muito diferentes, e
algumas decisões que são completamente contraditórias se a gente for analisar entre elas, e a gente começa a perceber aí esse cenário de completa insegurança jurídica diante da ausência de uma legislação específica, e também porque a doutrina ela não tem uma unanimidade, não é pacífica no entendimento daquilo que deve ou não ser transmitido. No meu entendimento, Zedu, eu defendo, faço parte da corrente que vai defender a transmissão desses bens patrimoniais de forma automática aos herdeiros, porque não poderia ser diferente. Mas o cuidado que se tem é, em especial, aqueles bens de caráter existencial. E daí, para o entendimento que eu me filio, aqui a gente só vai transmitir aos herdeiros se houver disposição nesse sentido pelo titular, ou seja, se eu, Cíntia, dispor de uma forma expressa de que eu desejo que esses bens sejam transmitidos aos meus herdeiros, né, ou ao meu herdeiro, enfim, e ainda que essa minha disposição, ela não vá ferir direitos de terceiros, porque eu, Cíntia, posso não me importar que o Conrado tenha acesso a todos os meus bens existenciais. Mas dentro desse meu acervo de bens existenciais, existem informações trocadas com terceiras pessoas, com as pessoas com as quais eu me comuniquei. Eu tenho autorização dessas pessoas para conferir acesso àquelas mensagens privadas que nós trocamos? Eu não tenho isso. Então, me parece que aqui, além da questão da exigência de deixar isso de forma expressa em relação aos bens existenciais pelo titular, aqui também há um limite em relação ao quais bens eu posso deixar, porque eu também não posso ferir o direito daqueles terceiros que se comunicaram comigo e que confiaram em mim numa conversa privada. Né? Então, esse é o cenário, muito resumidamente, que nós temos em torno aí dos bens digitais e do que se transmite ou não. A gente fala, né, que a gente não tem hoje como falar um conceito de herança digital, porque nós não sabemos exatamente o que vai ser parte da herança, quais desses bens vão ser efetivamente parte do acervo hereditário do titular. Então, porque a discussão realmente vai transitar em torno quais são os bens que se transmitem automaticamente e quais não. E a outra corrente vai entender pela transmissão absoluta de todos os bens, incluído aí os bens de caráter existencial. Enquanto você falava aqui, doutora Cíntia, eu estava pensando assim, que nós temos situações, e aí eu vou colocar o Gilberto na conversa com essa provocação. Nós temos situações em que, por exemplo, uma rede social, um perfil de um influencer que tem lá 500, 1.000, 1 milhão de seguidores, tem ali, evidentemente, um nítido caráter pessoal, privado, protegido, mas, ao mesmo tempo, o número de seguidores pode representar um aspecto econômico. Então, nós estaríamos aí no limiar entre aquilo que é totalmente pessoal, mas, ao mesmo tempo, um bem que eu posso atribuir valor econômico. Gilberto, você tem se deparado com essas questões aí nas suas consultorias? Como é que é a transmissão desses perfis, Facebook, Instagram? Como é que isso tem funcionado na prática, Gilberto? Então, Zé Edu, algumas situações vêm me perguntar exatamente sobre essa situação, principalmente sem que a pessoa em vida tenha se preocupado em preparar essa situação. Ou seja, existem, né, no Facebook, no Instagram, formas que o dono do perfil ele pode manifestar sua vontade de quem deveria ter acesso à sua herança digital. Então, no caso do Facebook, tem os contatos de confiança, e inclusive tem serviços na internet hoje dessa natureza. Por exemplo, tem um site chamado If I Die. É um site que você cadastra as suas senhas das suas redes sociais, dos seus perfis, e cadastra pessoas de confiança, vamos chamar assim. E esse site, periodicamente, manda e-mails para você. E você tem que responder esses e-mails. Se a partir disso, mensalmente, se passou-se 3 meses e você não respondeu esses e-mails, então ele assume que você faltou, né, e ele então divulga para essas pessoas que são seus contatos de confiança as suas senhas.
E aí essas pessoas teriam, de certa maneira, a posse, né, dos seus perfis, né? Agora, uma coisa interessante, ou seja, o número de seguidores de um certo perfil de influencer realmente tem um valor, né? Mas eu não sei se depois da falta do próprio digital influencer, se esse número de seguidores tem um valor assim, porque, na verdade, eles estão ali por causa da pessoa, né, desse caso lá. Então, essa é uma questão que tem que se pensar, né, essa questão do valor patrimonial. Mas eu queria colocar uma outra informação também, para a gente discutir aqui, que são alguns patrimônios, alguns bens digitais que tem que ser analisados de uma forma talvez um pouco diferente. O primeiro deles são as criptomoedas, porque são valores patrimoniais, né? Mas eu tenho uma senha, que é uma senha bastante complexa de ser quebrada, né? A não ser que o proprietário da criptomoeda ele deixe para alguém, né, claramente aquela senha, aquele valor vai ser perdido, não tem como eu recuperar aquele valor. Então, ou seja, esse é uma primeira questão. E a segunda questão, que é um tema bem novo, né, para todos nós, até a parte de tecnologia, que são os chamados NFTs. Não sei se já ouviram falar nos NFTs, são aqueles patrimônios, patrimônios digitais que são negociados com valores muito altos, né? E também você tem uma situação de transferência, né, desse patrimônio para outras pessoas, como é que isso deveria ser feito, né? Ou seja, é um tema muito novo, até para nós, até para a tecnologia, NFT é um negócio bastante novo, a gente ainda está avaliando como é que é esse impacto nessa situação, mas é um valor também que deve ser avaliado nessa questão da herança digital. Interessante. Enquanto você falava, eu estou pensando assim, nós estamos criando, então, no mundo de tecnologia, uma nova regulamentação para a morte presumida, é isso, doutora? Pois bem, né? Cada vez que eu falo sobre esse tema, Edu, eu acrescento mais um asterisco naquilo que precisa ser pesquisado, sabe? É mais ou menos isso. Mas deixa eu só aqui, se me permite aqui a réplica para o professor Gilberto. Estava ouvindo ele aqui, professor, o senhor sabe que eu, né, enfim, acompanho aqui o Instagram alguns artistas e alguns deles faleceram aí nesses últimos anos, e o primeiro deles, assim, que me chamou a atenção, que foi o cantor Gabriel Diniz, e eu lembro que logo que veio a pandemia, ele faleceu antes da pandemia, mas logo que veio a pandemia começou a estourar aquelas lives, e a gente via a live com o cantor na televisão, que faziam vários juntos, né, e tudo mais. E o perfil dele sempre continuou ativo, né? Ele já faleceu faz alguns anos e o perfil dele continua ativo com publicações. Se não me engano, é o irmão dele quem faz o gerenciamento da rede dele, do Instagram dele. E eu lembro que anunciaram uma live do Gabriel Diniz. Eu disse, meu Deus, vai ser a live feita por sessão espírita do Gabriel Diniz, né? Então a gente percebe que, na verdade, existe uma continuidade. Tem outros atores também, o Paulo Gustavo também. Sempre a gente percebe que tem a própria Marília Mendonça, são perfis que seguem ativos com um número de seguidores absurdo, com milhões de seguidores realmente, seguem ativos e a gente percebe que há permanência dos seguidores naquela página. Então, me parece que há um movimento para uma continuidade de um corpo eletrônico, sabe? E essas páginas continuam gerando dinheiro, não é isso? Continuam gerando dinheiro, com certeza, com certeza. Isso é muito... Claro, a gente percebe que não é... A gente está falando aqui de pessoas que ficaram realmente muito famosas. Daqui a pouco, subcelebridades não se aplicariam ao caso. Mas a questão é que esses perfis, mesmo que tu vá desativar, é muito possível que tu possa vender ele para uma outra pessoa, porque tu já tem ali um número de seguidores muito alto, e é evidente, depois do trabalho para tu criar o engajamento e para tu continuar mantendo aqueles seguidores, bom, é outra história, mas aquilo tem um valor, né? Então, mesmo que, não quero mais esse perfil, eu quero vender. Existe mercado para isso. Bom, depois, estudando herança digital, Zedu e Elton, eu descobri que existe um mercado de avatares, de venda de avatares. O dia que eu tiver um filho ou uma filha, eu não vou contar, né? Porque tu imagina eu poder dizer que, olha, existe um trabalho realmente de pessoas que param a jogar o dia inteiro para poder vender depois aquele avatar já mais evoluído, enfim,
E existe um mercado muito grande disso, em especial na China, e é um mercado que movimenta grandes quantias de dinheiro também. E eu tomei conhecimento disso quando eu, estudando herança digital e percebendo que a questão dos avatares e de itens pagos em plataformas, né, de jogos virtuais poderiam também vir integrar a questão da herança digital. Se me permite, professor, assim, realmente é verdade. No caso desses cantores, eles têm uma obra, né? Então, eles estão seguindo porque tem uma obra artística, né? Tanto, no caso do Paulo, como a questão de seus filmes também, as suas participações, e mesmo os cantores em relação a isso. Mas assim, eu me referi mais em relação aos digital influencers, aqueles que, na verdade, estão na rede pela sua pessoa, né? Então, ou seja, mas obviamente que tenha o valor dos seguidores, né, de comercialização. Agora, uma questão interessante do avatar, né, seja bem colocado, é que os jogos, né, os avatares, estão sendo vendidos por NFTs. E a gente, assim, colocando um outro tema nessa questão do patrimônio, a gente tem uma outra tecnologia que vem chegando também de forma bastante rápida, que é o metaverso. A gente tem visto terrenos digitais, ou seja, sendo vendido por milhões de dólares, né? Então, ou seja, isso também é um patrimônio digital, que não é material, mas tem valor, né, patrimonial também. E de alguma maneira a gente vai ter uma escritura no metaverso daquele terreno que foi comprado, ou daquela casa que foi construída no metaverso, ou daquele avatar que foi construído. E aí você tem uma situação de que o avatar, né, que está sendo seguido por muitas pessoas no metaverso, ele pode ser assumido por outra pessoa, né? Se a pessoa principal que criou o avatar, ele vier a faltar, outra pessoa pode assumir aquela personalidade, ou seja, então isso vai até além do que o próprio digital influencer ou de um perfil do Instagram, por exemplo. Então acho que a gente tem um desafio grande aí da legislação de chegar e normalizar essa questão, né? Inclusive, já temos o primeiro escritório de advocacia no metaverso, né? Eu vi notícia, não sei se vocês viram, eu disse, gente, é uma concorrência desleal isso, né, gente? Galera mal consegue ter no plano físico, já estão adquirindo no metaverso, né? Mas é isso aí. Professor Gilberto, eu queria lhe fazer uma pergunta de ordem tecnológica, por assim dizer. Sobre esse ponto dos perfis de quem já faleceu, por exemplo, como a professora Cíntia citou, do Gabriel Diniz ou do Paulo, né, do ator, na perspectiva da segurança da informação, dessas questões, é perfeitamente possível? As plataformas, elas deixam isso acontecer normalmente ou teve alguma autorização prévia? Como é que isso funciona na prática? Normalmente, algumas plataformas elas estabelecem um prazo. Se você não acessou aquele perfil durante um certo período de tempo, que pode ser, dependendo da plataforma, 30 dias, 60 dias, 90 dias, ele desabilita automaticamente o perfil. Então, se não teve um login, vamos chamar assim, naquele perfil, né? Mas se tem um login periódico naquele perfil, o perfil vai continuar funcionando sem problema nenhum, né? Desde que alguém tenha a senha e acesse o perfil, ele vai continuar operacional e a própria rede social não vai intervir nessa questão. Elton, tem algumas perguntas aí, começando lá pelo professor Dimitri. Você consegue dar uma passada aí? Dei uma lida aqui, ele perguntou, e aí vai direcionado especificamente, inicialmente, à professora Cíntia, na perspectiva do codicilo, né, na questão digital, e da possibilidade da contratualização, né, que é a muita praia do professor Dimitri, dessa administração dos bens, né, uma perspectiva para o futuro, pós-morte, alguma coisa nesse sentido. Professor Dimitri, que está me devendo uma palestra aqui no Rio Grande do Sul, mas depois eu puxo as orelhas dele. A gente sabe que essa parte, assim, que a gente poderia chamar aí da questão de um planejamento sucessório dos bens digitais, me parece que é um dos terrenos que a gente tem mais segurança nessa discussão em torno da herança digital. Por quê? Porque, e isso é pacífico também na doutrina, no sentido de que seria possível, tanto por testamento quanto por codicilo, realizar esse planejamento e vir aí a tratar dos bens digitais, sem excluir
as plataformas, inclusive do If I Die, que o professor Gilberto mencionou anteriormente, porque me parece que a gente precisa se adaptar realmente às novas tecnologias e eu, pelo menos, não vejo nenhum óbice de que se utilize plataformas nesse sentido. O meu único receio aqui é a questão da violação da privacidade de terceiros. Até que ponto essas plataformas vão assegurar isso? E me parece difícil de conseguir controlar. Porque, no meu entendimento, existe uma restrição, né? Um limite à minha disposição de bens existenciais. Eu não posso simplesmente dizer que eu vou dar o acesso completo à minha caixa de e-mails, porque eu não tenho autorização de todas as pessoas que trocaram as informações comigo ali. E há uma expectativa de privacidade. O mesmo ocorre com o WhatsApp, com o Telegram, com as mensagens privadas que a gente troca no Direct, no Messenger. Enfim, em todos esses aplicativos de rede social privada, que se chama, porque a gente tem uma expectativa de privacidade. E isso, a questão da expectativa da privacidade veio numa decisão da ministra Nancy Andrighi no ano passado, não sei se vocês se recordam daquele julgamento no STJ, em que ela falou justamente isso. Aconteceu uma situação de um vazamento ali de um grupo de WhatsApp, e ela entendeu que houve a quebra de uma expectativa de privacidade. Porque é justamente isso que nós temos. Cíntia, mas tu tá sendo ingênua de achar que é uma privacidade absoluta. Não existe privacidade absoluta, mas existe uma expectativa de privacidade. Hoje, a gente não pode querer comparar a situação que a gente tem, por exemplo, que o entendimento que entende pela transmissão absoluta de todos os bens, fala, mas ninguém se preocupava com o baú de cartas da avó que todo mundo tinha acesso. Bom, eu tenho certeza que a minha avó, quando trocava cartas com alguém, ela não mandava nudes, né, nas cartas dela. A gente precisa entender que o mundo mudou e a expansão das conversas que se tem hoje no mundo virtual, e me parece que a pandemia, ela tornou isso ainda... me parece que expandiu ainda mais. As pessoas realmente têm relações na internet que muitas vezes não têm fisicamente, né? Então, a pandemia acho que acelerou esse processo de virtualização das relações. Hoje se fala no direito de família em reconhecimento de união estável, sem que as partes nunca tenham se visto. E a gente poderia identificar facilmente os requisitos da união estável ali, que o Conrado, há alguns anos atrás, defendia como sendo o iFamily, né, Zedu? Então, assim... a gente tem uma transformação na sociedade, e me parece que essa ideia, essa lógica de vamos transmitir tudo sem problema nenhum, viola direitos fundamentais que está lá na Constituição. A vida privada, a intimidade, questão, não só isso, a gente também tem a previsão da inviolabilidade dos dados, das comunicações. Então, me parece que, por mais que me pareça mais fácil adotar esse posicionamento de vamos transmitir tudo, a gente tem uma Constituição e o Código Civil, ele precisa ser interpretado à luz dela. Então, esse é o meu maior receio em relação a daqui a pouco a gente utilizar essas plataformas, especialmente no que diz respeito a esse cuidado aí com os direitos envolvendo terceiras pessoas. Mas, sim, testamento, codicilo, perfeitamente. Tem uma previsão no parágrafo 2º do artigo 1857 do Código Civil, que inclusive dá a possibilidade de utilizar o testamento para dispor não só de questões patrimoniais, Dimitri, mas também e exclusivamente de questões existenciais. Ou seja, isso aí é o Código Civil que, né, pensado lá na década de 70, muito antes da internet chegar no Brasil, que me corrige, professor Gilberto, se eu estiver errado, que chegou aqui em 1988 apenas, o Código Civil prevendo lá atrás questões existenciais que poderiam ser utilizadas apenas como único objeto de um testamento, afastando aí questões patrimoniais. Então, perfeitamente possível. Inclusive, eu digo que depois que a gente fala sobre herança digital, as pessoas ficam meio apavoradas, assim, né? Eu digo, tomara que a gente consiga mudar essa cultura que nós temos no Brasil, né? E aqui eu sei que o Elton e o Zedu vão concordar comigo, porque a gente tem uma cultura de não pensar e não planejar as questões patrimoniais, as questões sucessórias, e que a gente comece realmente, de repente, com esse medo e o receio diante da inexistência de qualquer regulamentação. Bom, vou prevenir para que
independente do que vier, eu consiga assegurar as minhas questões existenciais e personalíssimas. Gilberto, pode ficar à vontade para fazer. Não, eu acho, assim, é uma ponderação bastante interessante da doutora Cíntia em relação a os dados que estão no perfil, né, de até conversas que vão ficar permanentes ou gravadas no perfil. Talvez as pessoas que passam a ter acesso a esse perfil não foram autorizadas a tal, né? Ou seja, pelo menos a pessoa que participou daquela conversa não deu autorização de que uma terceira pessoa, que não era do conhecimento dela, tivesse acesso àquela conversa em algum momento no futuro. Então, isso realmente é uma pergunta interessante, inclusive no sentido das redes sociais terem opções, por exemplo, de você talvez passar a sua herança digital para uma terceira pessoa, mas limitando o acesso dela, né? Ou seja, tudo bem, ela vai ter acesso talvez a fotos, ou não vai ter acesso às conversas, vai ter acesso às minhas postagens, mas não às respostas de outras pessoas. Então isso talvez seja um ponto importante de ser discutido nessa questão, né? Ou seja, da privacidade. Até o Marcos Wild também falou sobre essa questão, né, de privacidade dentro da rede, que é um dos pilares da rede nesse caso, e acho que é uma discussão importante que tem que ser levada também às redes sociais para ter esse tipo de controle. Acho que é um ponto bastante importante. Inclusive, professor Gilberto, essa questão, esse cuidado é muito bem analisado pelo Facebook. O contato herdeiro, ele quando ele recebe, na verdade, ele faz o gerenciamento da página. O Facebook não passa para ele o acesso ao Messenger, por exemplo. Então, que são as mensagens privadas. A pessoa que vai ter acesso ao contato herdeiro, ele vai ter acesso às mesmas informações que o público tem. Então, na verdade, ele só vai poder gerenciar aquilo ali, já vai poder, eventualmente, daqui a pouco, excluir um comentário, postar, né, continuar a postagem de fotos, não vai poder excluir o que já tinha, né? Ele vai gerenciar aquele perfil, mas aquilo que era íntimo, que era privado, o Facebook não dá acesso. O Messenger do Facebook não é transmitido ao contato herdeiro. No caso do IFAIDAI, sim, porque ele vai ter acesso à senha do plugin, né? Então ele teria acesso a tudo, né? Esse é um problema grave. E nós tivemos uma decisão, desculpa, Elton, se eu estou aqui me passando, mas é porque me lembrei agora de uma decisão que nós tivemos, Edu, no ano passado, justamente nesse sentido. Nós tivemos a morte de uma menina, e a mãe tinha o perfil, ela era uma menor de idade ainda, e a mãe, ela tinha o login da filha. E ela fazia bem para ela continuar com aquela página ativa, e ela continuou entrando no perfil da filha. Eu imagino que a página tenha sido denunciada por alguém, porque é assim que as plataformas tomam conhecimento que o usuário faleceu, e o Facebook simplesmente excluiu o perfil da menina. Simplesmente excluiu. E aí essa mãe entrou na justiça pedindo que a página fosse reativada, e o Facebook disse que não poderia, não tinha como fazer isso, porque, enfim, tinha sido excluído. Que a mãe não tinha que, o fato da mãe acessar o perfil de um usuário feria os termos de uso da plataforma, e que possivelmente a menina teria optado pela exclusão da página durante assim que ela viesse a falecer. A grande questão é, aqui, a professora Lívia Leal e o professor Gabriel Honorato, nós escrevemos um artigo criticando essa decisão, porque é muito engraçado, se o Facebook não puder comprovar alguma coisa, o que sobra para nós, réis mortais, né? Porque o Facebook simplesmente alega que possivelmente a plataforma, a usuária teria optado por aquela forma, não comprova isso, eu li todo o processo, não comprova isso, e foi indeferido, foi julgado improcedente, depois da mesma forma reconhecido no tribunal, porque a mãe daí pede indenização por dano moral, e foi julgado improcedente e mantido no tribunal, dizendo que não teria havido falha na prestação de serviço, que para mim houve, porque o Facebook tem a obrigação de demonstrar. Se o Facebook me dá a opção de nomear um contato herdeiro, de pedir a exclusão da página, ou de não fazer nada, transformar a página em memorial, quando eu vier a falecer, o Facebook, no mínimo, tem que saber comprovar uma dessas situações. Ele não pode simplesmente dizer que possivelmente a menina optou pela exclusão.
E aqui a gente teve uma situação em que a mãe perdeu o acesso, não ganhou nenhum tipo de indenização, mesmo tendo recebido, né? Porque, segundo ela, a menina tinha dado para ela o acesso e a plataforma simplesmente apagou o perfil. E com certeza ela tem isso. Desculpa. Pode falar, Gilberto. E com certeza o Facebook tinha todo e continua tendo todos esses dados, né? Porque o Facebook ele monitora e armazena tudo a nosso respeito, né? Até o que a gente não postou, né? Ele armazena, ou seja, como não postou, se você chegar naquele chat do Facebook e digitar alguma coisa e não der o publicar e apagar, né? Sem publicar, ele já capturou esse texto que você escreveu e não publicou. Isso é uma informação importantíssima. Importantíssima, é verdade. Para quem está nos vendo aí, tome cuidado com isso, é digita e apaga. Fica a dica, pessoal. Não pode nem digitar. Porque às vezes a gente faz isso, né? A gente faz aquele texto vamos fazer no Word com a internet desconectada, depois copia e cola se for o caso, né? Exatamente. Olha só. Jorge Barros está falando aqui com a gente. A exclusão dos dados, de acordo com a LGPD, é atitude personalíssima. O que vocês acham sobre essa exclusão da conta em razão da inatividade? Os dois a pergunta aí, viu? Bom, posso começar aqui a gente debater um pouu. Sim, a LGPD, corrija-me se estiver enganado, na verdade define que a informação tem que ter um ciclo de vida, né? Ou seja, ela é coletada, ela é processada, ela é armazenada, pode ser compartilhada com terceiros ou não, dependendo lá do consentimento. E quando essa informação não é mais útil, né, para a empresa ou para o operador, né, o controlador, ele pode, né, ele deve, na verdade, excluir essa informação. Então, à luz da LGPD, não vejo assim, problemas nessa situação, desde que o Facebook definiu lá no seu processo, no seu ciclo de vida da sua informação, que é a partir daquele momento que aquele perfil ficou inativo durante um X período de tempo, eu poderia, né, dentro da sua política de tratamento de dados, excluir aqueles dados. Não vejo, assim, isso olhando a parte, né, fria da lei. Agora, obviamente que tem a questão do próprio memorial, a questão de aquilo é um histórico, é uma participação de uma pessoa dentro da rede social, então isso envolve uma história de vida, então isso aí tem uma outra visão também. Eu concordo também, eu tenho, algumas vezes eu sou criticada por essa questão dos termos de uso, eu não tenho uma visão muito romântica, eu acho que a gente, enquanto usuário, a gente precisa também mudar essa cultura de sair assinando e concordando com tudo que é termo de uso, sem ler e sem saber o que tu tá assinando. É um contrato, né, gente? Assim como qualquer outro. E aí aqui o pessoal do direito do consumidor dá um... Eu lembro que na cadeira do mestrado eu me manifestei dessa forma, minha professora deu uma estremecida, assim, né? E realmente, me parece que eu acho que precisamos chamar um pouco da responsabilidade para nós. É óbvio que eu não estou aqui dizendo e compactuando com cláusulas que sejam ilícitas, não é isso. Mas me parece que exatamente isso que o professor Gilberto trouxe está dentro do ok. Nós temos alguns projetos de lei, professor Gilberto, que inclusive prevêem justamente a questão de que, mesmo após o pedido de exclusão de uma determinada rede social, enfim, por algum parente do falecido, que hoje a gente não tem essa previsão, que esses projetos de lei buscam alterar o Marco Civil da Internet. E eles prevêem que os provedores eles devem manter, mesmo após o pedido de exclusão, essas informações, e daí vai oscilar ali entre os projetos o período de 1 a 2 anos, para alguma questão, daqui a pouco, envolvendo o pedido de um familiar para ter acesso, ou daqui a pouco alguma investigação criminal, justamente para tentar conservar, por algum período, aqueles dados, caso venha a ser importante. E a segunda questão que eu queria comentar também é lembrando que a LGPD, no que tange a herança digital aqui, ela acaba sendo limitada, porque ela não prevê nada em relação a dados de pessoas falecidas. Muito embora a GDPR, que é a legislação aí, europeia, preveja de forma expressa, né, que não vale para dados de pessoas falecidas, a nossa LGPD não diz isso de forma expressa, mas ela vai falar da pessoa natural,
e a gente sabe que a pessoa natural vai lá se extinguir, então, com a morte. Então, a LGPD acabou, infelizmente, né, não tratando e não abordando algumas questões que poderiam já ter facilitado. Também desconheço qualquer projeto de lei que vise a alteração da LGPD, mas sim, tem uns 4 projetos de lei que visam trazer essas mudanças no Marco Civil da Internet. Mas também concordo com o professor Gilberto que não me parece haver também nenhum problema em a plataforma prever dessa forma, dentro dos limites legais, e me parece que cabe a nós, usuários, saber o que nós estamos assinando e concordando quando nós entramos nessas redes sociais. Aí eu puxo um pouquinho da responsabilidade para nós, usuários, também. Mas o Gilberto tem falado muito sobre isso, né, Gilberto? Sobre esses contratos que a gente assina loucamente, né? Exatamente. Tem até um documentário, não sei se todos já assistiram, até se não, quem não assistiu, faço uma recomendação que assistam, que chama-se Condições Podem Ser Aplicadas, Conditions May Apply, né, que é exatamente um documentário que fala desses termos de uso, né, seja completamente, assim, que ninguém lê, todo mundo clica lá, concordo, e, na verdade, cria conta lá, ou cria seu perfil. Então, é um documentário bem interessante também. Tem no Netflix também, pode assistir. Mais uma perguntinha aqui. Sendo bem, a doutora Rosa Viana Formiga pergunta aqui, sendo bem existencial, a legítima deve ser preservada? Bom, aí parece que está tendo acho que não sei se eu entendi bem o que ela quis perguntar. Sendo bem existencial, a legítima deve ser preservada? Obrigatoriamente alguém da família teria que administrar ou gerenciar, no caso das redes? Muitas dúvidas, time maravilhoso. Muito obrigado, viu, doutora Rosa? Mas e aí, obrigatoriamente alguém da família? Deixa eu ver se eu entendi isso. Eu acho que me parece que ela está querendo saber se o sucessor, na ordem de vocação hereditária, seria a única pessoa que poderia gerir esses perfis, ainda que perfis convertidos em memoriais, como foi colocado aqui. Como é que vocês veem isso? Porque pelo que o Gilberto falou, nós temos a possibilidade com sites como o If I Die, de você já fazer um planejamento sucessório do seu patrimônio imaterial, né? Porque me parece, e inclusive material, como foi dado exemplo até das criptomoedas, etc. Mas então a gente já tem. Quando você faz um planejamento sucessório, mas e quando não tem? E quando ocorre o falecimento? Teria que ser necessariamente aquele herdeiro na ordem de vocação hereditária? Como é que vocês veem isso? Posso iniciar Pode, aqui os trabalhos para pode. você? Então, esse é uma das práticas envolvendo a herança digital, é algo que eu e a professora Ana Carolina Brochado Teixeira, a gente tem conversado bastante. Inclusive, recomendo fortemente, Rosa, tem um artigo da professora falando do papel do inventariante nos processos envolvendo herança digital. E aqui eu te responderia que, em regra, me parece que a pessoa, se não houver uma disposição nesse sentido por parte do titular, me parece que a pessoa a gerir esse patrimônio seria o inventariante, pela regra geral, porque ele é o administrador do espólio. Me parece que não haveria razões para a gente alterar essa regra geral no que tange aos bens digitais. Pode o titular desses bens solicitar que uma pessoa administre que não seja herdeiro dos seus bens digitais? Perfeitamente, perfeitamente. Olha, não é meu herdeiro, mas eu quero que essa pessoa seja o administrador dos meus bens, tranquilamente. Mas quando não tem, e essa talvez seja a maior dificuldade, e aí a análise vai ser casuística, né, gente? Claro que daqui a pouco não tem como a gente imaginar que, de repente, uma pessoa super idosa vai ser administradora de uma rede social, né? Mas daí vai ser a análise casuística. Mas a regra geral, me parece que deva seguir o entendimento do inventariante, ser o administrador, inclusive, do espólio dos bens digitais. Quer comentar alguma coisa, Gilberto? Pode ficar à vontade. Não, acho que o caminho é exatamente. A questão jurídica, acho que vale mais proveitosa nessa análise dessa situação aí.
Mais uma pergunta aqui, Élica Franca. Considerando que não pagamos para utilizar, poderia a plataforma cobrar para manter memorial que completou o ciclo de vida para a plataforma? Quer dizer, em tese, a gente não paga pela utilização. A gente... Eu ia comentar exatamente isso, assim, paga e paga caro pelas coisas. Paga, né? Quase com a vida, né? Pagamos com os nossos dados pessoais, né? Aquela frase clássica, né? Que se você não está comprando o produto, você é o produto, né? Então, assim, uma frase já bem popular, bem comum aqui. Então, a gente paga, né? Por essa hospedagem, pelo uso, né? O Gmail, Facebook, Instagram, tudo a gente tá pagando essa situação. Até com a nossa audiência, nosso tempo, né? Nesse caso aqui, né? Mas, assim, nessa situação, não sei o que a doutora pensa, penso, mas assim, eu acredito que tudo a gente volta na parte do termo de uso, né? Se está previsto no termo de uso a cobrança, ou está previsto esse tipo de situação, acho que não vejo por quê. Não sei se a doutora tem uma visão diferente dessa aqui. E assim, eu também não vejo, professor Gilberto, mas aqui eu vou me recolher a minha insignificância de não ser uma grande pesquisadora do CDC, Elton. Então, me parece que não há ilicitude numa previsão dessas. Me parece, né? Mas, assim, claro, daqui a pouco a gente está falando de um valor absurdo e daqui a pouco não há razoabilidade nisso, mas que isso fosse convertido, tipo, como a gente paga nos streaming que a gente tem de, sei lá, R$ 32,90 de Netflix por mês, não me pareceria algo... irrazoável, entendeu? Mas, repito, não sou uma grande pesquisadora do CDC e não saberia dizer com certeza se essa seria, né, numa análise mais aprofundada, se daqui a pouco não seria uma cláusula um pouco abusiva. Mas, se houver uma previsão expressa nos termos de uso e que isso não fira o CDC, me parece que não haveria também nenhum problema. Me veio aqui um pensamento, assim... principalmente o Facebook, né, ele tem uma possibilidade, né, de você solicitar ao Facebook todas as informações que o Facebook tem a seu respeito. Então, no sentido de preservação dessas informações ou desse histórico, é possível, né, que o inventariante ou o responsável por gerir a página posteriormente, né, venha a solicitar do Facebook, né, isso é um processo... não é judicial, é um processo interno do Facebook, né, de receber, né, todos, é um arquivo gigante, na verdade você entra, tem na parte de configuração lá uma solicitação, ele pede alguns dias e depois te manda um link via e-mail para você fazer o download de um arquivo, que normalmente é um arquivo gigante, com as informações que o Facebook tem a seu respeito. Talvez seja uma outra alternativa à não cobrança, né, disso, né? Para não manter isso lá, você pode preservar essa informação com um memorial interno, pessoal disso. Mais pergunta aqui. Gilberto, deixa eu fazer aqui uma para o professor Gilberto. Talvez ele tenha até respondido, mas eu queria que deixasse claro que eu acho que essa dúvida permeia quem está nos assistindo. Você nos diz que, com o passado, o encerramento do ciclo, sem login na determinada plataforma, a conta é excluída. Eu lhe pergunto, em termos práticos, os dados, por exemplo, toda essa captura de informações, já vi gente apavorada quando falou no que digita e apaga, fica salvo, né? Então, nessa perspectiva, esses dados ficam salvos, vamos supor, nas nuvens, tá? Então, numa possível, mesmo a conta excluída, esses dados ficam lá salvos. É possível depois essa recuperação desses dados? Então, tem duas, me permite nos advogados, depende, né? Vou responder, assim... Feito um advogado, né? Tem duas abordagens disso. Assim, a solicitação judicial é possível, e eu não vou dizer que tenho certeza, mas eu tenho uma grande, né, desconfiança de que o Facebook não apaga isso. Isso vai ficar para o resto da vida no banco de dados do Facebook, só que marcado com a opção lá de que está oculto dentro do banco de dados. E aí você pode solicitar judicialmente, obviamente, né, o dado vai estar lá armazenado, mas o Facebook pode literalmente responder para você que não tem mais esse dado.
simplesmente falar que eu não tenho, apesar dele ter esse dado, né? Como também o WhatsApp fala que não lê nossas conversas, mas eu tenho sérias desconfianças que isso não é verdade. Então, também é uma outra situação. Ele afirma de pé junto, fala que não tem, não consegue, não armazena, mas eu acho que tem, né? Por uma série de situações, ele tem isso. O Facebook também pode falar que não tem, tendo. Então, essa é a minha análise da situação. Tem muita gente que vai ter pesadelo hoje com essas suas explicações. Tem mais uma pergunta aqui da Júlia Tessinari. Tenho para mim que, em caso de transferência da conta, incluindo as conversas privadas, pode vir a ferir também a integridade e dignidade do próprio decujus, diante da intimidade presente ali. A professora Cíntia estava até explicando, né? E assim, a personalidade, o direito de personalidade, ele é tido com a morte, né? Mas isso não impede quem vive de ter essa preocupação com a própria memória, mas a preocupação que a professora Cíntia tem demonstrado aqui, com muita razão, é com relação aos terceiros envolvidos, né? As pessoas que ficaram vivas e que eventualmente trocaram algum tipo de conversa ou de informação que tem ainda garantido o direito de privacidade, né? E que seria violado no caso dessa transferência de dados, não é isso? Eu acho que a gente precisa ver sobre as duas perspectivas, Edu. Me parece que a tutela pós-mortem dos direitos da personalidade, para mim, aqui ela é muito evidente, porque não me parece que, mesmo com a extinção da pessoa natural, essa pessoa ela precisa continuar tendo alguns direitos preservados. Sim. Né? Sim. E assim, e tu sabe que toda vez que a gente fala sobre isso, tem uma das decisões que me chama muito a atenção, que é de uma menina que no processo consta como menor impúbere, o que significa, portanto, professor Gilberto, que ela não tem nem 16 anos ainda, e ela entrou pedindo o acesso ao iCloud do pai, que haveria uma investigação ali em torno de um suposto latrocínio, tá? Que ele teria sido vítima de um latrocínio. E a menina pede o acesso, inclusive fundamentando que ela quer colaborar com as investigações. E foi concedido o acesso ao iCloud do pai para ela. E aí eu trago aqui para vocês uma preocupação que me veio. Será que esse pai, que ali ela constava como única herdeira, daqui a pouco, né, não tinha esposa, não tinha companheira ou companheiro, né, e tinha daqui a pouco uma vida afetiva, sexual super ativa, né, que mantinha diversas conversas, diversas informações no celular, e essa filha, ainda menor de idade, vai ter acesso a tudo isso. Então, assim, me preocupa, e foi deferido, e a menina realmente teve acesso ao iCloud. E daí eu fico pensando, gente, aí eu pergunto pra vocês assim, como é que uma menina vai auxiliar numa investigação policial? Não tem cabimento uma coisa dessas. Então, aqui eu tenho, a minha preocupação, ela é dupla. Ela é tanto no sentido de proteger e de tutelar os direitos da personalidade no pós-mortem, porque me parece que a gente precisa olhar para isso. Não tem como ter uma lógica de transmissão automática, e a minha primeira preocupação é em razão do titular. Mas, num segundo momento, nós precisamos pensar que as pessoas que estão vivas e que trocaram informações com aquela pessoa que já faleceu, também vão ser expostas. Ou seja, é uma exposição dupla, é uma violação dupla, tanto da pessoa que faleceu, quanto das pessoas que continuam vivas. Ah, Cíntia, mas aí só vai ter violação se essas informações foram expostas. É sério? Eu não acho isso. Para mim, a violação ela vai ocorrer na medida que uma terceira pessoa com a qual eu não contava teve acesso àquela informação, que para mim tinha que ser privada entre eu e o meu interlocutor, ou os meus interlocutores, se for um grupo, no caso. Então, é uma moeda, assim, a gente precisa enxergar os dois lados da moeda aqui. Então, com certeza, concordo com ela aqui, no sentido de que a gente precisa, evidentemente, olhar para os direitos da personalidade daquela pessoa que faleceu. Por isso, minha posição tão... O Elton aqui já sabe, né, meu posicionamento ferrenho aqui de que não podemos transmitir automaticamente os bens existenciais. Perfeito. Verdade, perfeito. Mais uma aqui. Jorge Barros, isso é interessante porque muitas pessoas públicas já têm contratos
pré-estabelecido com empresas de publicidade e assessoria, versando sobre a administração da conta. Tem muito disso, Gilberto? Tem bastante. Eu diria que a maioria dos digital influencers, né, que ele tem alguém que administra a sua conta. Ele tem um contrato com uma empresa de marketing digital ou de assessoria de imagem, e quem cuida dos posts e quem cuida até das respostas, muitas vezes, aos posts, não é exatamente aquela pessoa, é um profissional de marketing, de gestão de imagem. Isso acontece, assim, eu diria que é muito, muito, muito frequente isso, para os digital influencers, aqueles que têm uma grande quantidade de seguidores. Muito normal. E me vem aqui um questionamento exatamente sobre essa questão da publicidade, da privacidade de alguém que, na verdade, não é. Porque aquela pessoa, embora seja uma pessoa física, ela age como pessoa jurídica, né? Como um empreendimento. É mais do que, vamos imaginar um cantor, não é a pessoa do cantor, é a imagem do cantor que, na verdade, estaria mais para uma pessoa jurídica, embora a pessoa jurídica também tenha tutelada, mas talvez entrasse mais no conceito de empresa e não de sociedade empresária, né, que é a atividade. E aí, até que ponto isso é tutelado é que eu estou pensando aqui. Né? E aí, doutora Cíntia, como é que a senhora vê isso? É complicado, é complicado. A gente começa a pensar em todas as possibilidades de enxergar isso. E aqui eu trago uma outra questão para vocês. Tem a questão envolvendo direitos autorais, que tem uma regulamentação completamente diferente da nossa regra sucessória, né? Que vai prever que lá no próximo dia 1º de janeiro do ano seguinte da morte de falecimento, por 70 anos, aquelas pessoas, aqueles herdeiros vão receber os direitos autorais, que foge completamente daquilo que a gente, né, vê no direito sucessório. Então, tanto é que um dos projetos de lei traz essa questão dos direitos autorais e busca aí colocar tudo como se fosse obra aí para ser protegida pelo direito autoral, o que eu não concordo, mas em relação aos artistas, daqui a pouco se poderia pensar nesse sentido, nesses perfis e trazer a questão da lei de direitos autorais, porque justamente era o que o professor Gilberto estava falando, né? A gente não está falando aqui do Paulo Gustavo, pessoa física, a gente está falando do ator que está ali, que sempre mostrou a imagem dele, né? Como é que a gente resolve? A privacidade também dessas pessoas é diferente da nossa privacidade. Elas são pessoas públicas, claro que tem, mas é uma privacidade um pouco mais, me parece que restrita do que em relação a nós, até porque existem pessoas, várias dessas pessoas têm empresas que cuidam e que têm acesso, por exemplo, aos directs que rolam ali no Instagram, né? Mas a gente sabe que essas empresas certamente têm uma cláusula de sigilo que a quebra deve ser um valor bem considerável. Então, eu acho que a forma de tratamento da pessoa jurídica para a pessoa física, ela precisa ser diferente, Zedu. Não tem como ser igual, não. Eu fico pensando aqui, só fazendo uma adenda, porque isso vai repercutir até nos processos de família, inclusive, quando a gente vê esses artistas, principalmente, mega famosos, e que você vai para uma mesa de audiência quando tem... e vê que, na verdade, a pessoa que está ali, às vezes não tem acesso sequer a decisões para resolver questões básicas dentro do próprio direito de família. Então a gente percebe que muitas vezes estão lidando com um avatar e não com uma pessoa. Né? E aí como é que você tutela? O que você está tutelando afinal? Né? Essa é a pergunta que eu faço quando me deparo com essas situações. Zé Edu, normalmente essas pessoas de muita projeção, eles criam um personagem. Na verdade, o que tem ali é um personagem para aquele perfil que é, muitas vezes, descolado completamente da pessoa física. Como ela age, o que ela pensa, o que ela tem. Em algumas situações é muito diferente. Então, assim, realmente é um personagem que foi criado, né? Foi moldado por uma empresa de marketing, coisa parecida. Verdade. Mais uma pergunta aqui. Viu mais alguma? Armazenamento. Oi? Viu mais alguma pergunta aí? Pode mandar. Tem. Armazenamento tem custo? Pagaríamos para inutilizar um espaço para virar um arquivo morto do morto? Quem pagaria o custo? Os herdeiros?
os usuários ativos. Como é que tem sido isso, Gilberto? Então, hoje armazenamento é um negócio assim, barato. Então, por isso que eu comentei aqui que o Facebook e outras redes sociais não apagam nada. Você pode até marcar lá como apagou, ele ficou, na verdade, oculto aquele conteúdo, mas ele não foi efetivamente deletado, né? Ou seja, apagado da situação. E o armazenamento hoje é um custo por giga ou por terabyte, é um valor irrisório. Então, as redes sociais armazenam absolutamente tudo que você faz. Até o que eu comentei aqui, o que você digitou e não postou. Porque tudo isso para eles é a informação e é valor, tem valor. Né? A informação hoje para eles uma frase também comum, popular, que é o novo petróleo. Né? A informação é o novo petróleo hoje em dia. Então, isso é bem... é o motor, né? O combustível que eles têm, né? Para gerir o negócio deles. Professor Gilberto, e nessa perspectiva de que essas informações ficam lá salvas, né, independente de estar marcado, enfim, de estar excluído o perfil, as informações estão lá. Isso é um mercado, como você bem pontuou. E como é que nós estamos em relação à segurança desses dados? De vez em quando a gente vê que vazou quebra de Pix, que é um banco de dados, em relação a essas redes sociais, tem uma segurança maior ou a gente corre esse mesmo risco? Eles vêm melhorando, né, a segurança dessa situação, mas ainda não é uma questão assim, assim, não tem nada 100% seguro. Né? Vamos começar do começo, não existe nada 100% seguro, principalmente na área do ambiente digital. Então a pergunta que fica não é se vai acontecer um incidente, mas quando ele vai acontecer. Então essa é uma máxima também que a gente usa lá. Quando é que vai acontecer um incidente de segurança? As redes sociais têm cuidado, né, bastante da sua segurança. A gente teve um movimento muito grande para o ambiente digital com a pandemia, todo mundo foi para o digital, né, empresas, lojas, comércios, e claramente a gente não está preparado para isso. Né? E as empresas... E por isso que foi aquele boom aí de vazamento de informações pessoais e tudo mais. Então, mas tem melhorado, tem realmente melhorado nessa situação. Algumas empresas grandes já tomaram consciência disso, então investiram pesado na área de segurança. E a parte das redes sociais, em alguma maneira também. Eu até brinco com os meus alunos que eu falo assim, que a pandemia, né, ela fez com que a gente terminasse a infância, né, da segurança da informação, ou seja, agora a gente viu que a segurança da informação é uma questão importante, né, dentro do processo todo, até por causa das informações que ela protege. Perfeito. Doutora Cíntia, nessa perspectiva das decisões judiciais, eu estava até vendo aqui, você falou da questão do iCloud, teve uma recente em São Paulo, só que relacionada ao iPhone, né, iPhone X, que foi um cidadão que foi atropelado, e aí o pai pediu, né, para quebrar isso aí, para que o iPhone entregasse os dados, porque eles tinham muitas fotos, muitas lembranças, né, questões pessoais e afetivas. Como é que está a jurisprudência de um modo geral? Tem alguma tendência? Está caminhando para algum lado? Ou ainda está meio nebuloso esse mundo aí? Olha, assim, cada uma vai por um lado, né? É mais ou menos assim que a gente está. Essa decisão que eu comentei agora com vocês, dessa menina que pediu acesso ao iCloud do pai, nós tivemos anteriormente uma decisão que foi o contrário, que foi uma mãe que perdeu uma filha adolescente, portanto, de forma bastante precoce, e ela pediu o acesso ao iCloud da filha, e o juiz, se não me engano, lá da comarca... qual era o estado? Mato Grosso do Sul, eu acho, ou Mato Grosso, negou o acesso da genitora, fundamentada exatamente na questão de que a menina não estaria ali para poder dizer se ela se importava, se ela concordava com a mãe ter acesso às informações constantes no iPhone, né, no iCloud dela. Então, a fim de não violar a questão que nós temos protegida na nossa Constituição Federal da privacidade, né, da inviolabilidade dos dados e da comunicação, ele, na verdade, ele traz exatamente esse inciso, acho que é o 10 do artigo 5º da Constituição, que é o da inviolabilidade de dados e das comunicações, ele não concedeu acesso. Então, aí só para vocês terem uma noção do que está acontecendo, né? A gente percebe essa questão do Facebook, que eu comentei antes também,
Me parece, professor Gilberto, que a gente também precisa ter uma reciclagem, sabe, de questões ligadas e afetas à tecnologia nos nossos tribunais, porque quando eu li aquilo me pareceu tão insano alguém acreditar que o Facebook realmente não poderia... Gente, é o Facebook, entendeu? Como é que pode, se alguém não puder prestar algum tipo de informação, não pode essa pessoa ser o Facebook, entende? Então, me parece assim um despreparo tão grande que nós temos no nosso judiciário em relação ao enfrentamento dessas questões que me assusta muito, sabe, Elton? Por isso que eu digo assim, ó, toda vez que eu falo sobre herança digital, eu falo, pensem em planejamento sucessório. Não fiquem à mercê do que vai vir de regulação dessa matéria, porque os projetos de lei que nós temos é de arrepiar. É de arrepiar. Então, eu não ficaria, né, nessa insegurança jurídica dos tribunais e do nosso legislativo. Eu iria à frente e planejaria de uma forma consciente, exercendo a minha autonomia privada nos limites que a Constituição Federal me permite. Perfeito. Elton, nosso tempo. Já estamos, né, chegando no nosso limite, um pouquinho mais de 1 hora. E a doutora Cintia falando aí da questão do planejamento sucessório, a gente já começa a trabalhar a ideia, né, Zé Du? As respostas que eu digitei e apaguei, eu deixo para fulano. Meus queridos, realmente nós estamos com chegando aí, 1 hora e 10 só registrar minutos. Aqui mais um querido aparecendo aqui, o doutor Fernando Salve. Grande fera. Fernando, querido. Zé Du, meu querido, para a gente começar as nossas despedidas, tá? Eu vou começar pela minha, agradecendo mais uma vez a disponibilidade, a presteza, né? A generosidade da doutora Cíntia, sempre solista, tá? Quando a gente convida para um papo. Muitíssimo obrigado mais uma vez, tá? Professor Gilberto, é uma satisfação conhecê-lo, né? Mesmo que virtualmente, tá? E muito obrigado por ter aceitado o convite e por ter nos trazido aqui tantos esclarecimentos e pesadelos para muitos que nos assistiram, né? Vai ter muita gente aí que não vai conseguir dormir direito hoje, tá? Muitíssimo obrigado. Zé Du, meu querido, eu vou passar para você, aí a gente deixa os nossos convidados se despedir, tá bom? Doutora Cíntia, suas considerações finais aí para a gente encerrar. Depois eu vou dar mais um recadinho aqui. Vou dar um spoiler. Tem um spoiler para passar hoje aqui, hein? Quero agradecer o convite, foi um prazer. Quero agradecer ao professor Gilberto pelos ensinamentos. Já anotei aqui o filme, condições que podem ser aplicadas. Vou assistir. Obrigada pela dica, a gente adora assistir esses filmes, esses documentários por aqui. Aprendi um monte, adorei aqui o nosso bate-bola aqui, jurídico com tecnologia. Acho que cada vez mais o direito vai estar andando lado a lado com a tecnologia. A gente precisa cada vez mais aprender sobre esse novo mundo e afastar cada vez mais a ideia de que a internet ela é terra sem lei. A gente precisa, portanto, então, aprender a legislar isso, aprender a ter um mínimo de segurança nesse sentido, né? E foi um prazer estar aqui com vocês. O Elton já sabe que quando vem o convite dele é uma ordem, uma intimação, é só marcar o dia. E foi um prazer estar aqui com o Zé Du também, que a gente não tinha se encontrado ainda. Contem comigo. Professor Gilberto, mais uma vez, muito obrigada, viu? E a todos que estiveram aqui conosco. Gilberto, a bola é sua. Bom, muito obrigado, Zé Du e doutor Hélio, pelo convite, né? Eu fiquei muito honrado de fazer parte, e concordo, doutora Cíntia também, obrigado pela presença aqui, pelo convite também, pela presença. Aprendi muito hoje também, acho que concordo que direito e tecnologia andam juntos daqui para frente agora, indissociáveis, não tem como se separar. Então, ou seja, a gente de tecnologia aprende muito na parte de direito e também hoje foi uma noite muito interessante para mim, aprendi muito sobre considerações que foi bem interessante. Fico à disposição, foi realmente um bate-papo muito interessante, muito profícuo, eu gostei bastante, fico à disposição aí, Zé Du. Obrigado mais uma vez, doutor Hélio e a doutora Cíntia também pela presença aqui, foi muito, muito prazerosa, viu? Boa noite a todos. E quem está nos assistindo também, obrigado pela participação. E quem vai nos assistir depois também na live gravada também, um grande abraço. Zé Du, gente, eu só tenho a agradecer ao Elton.
Não, tranquilo. Antes do seu spoiler, eu só queria dizer para o professor Gilberto que ele já está com o pé no direito, né? Porque quando a pessoa diz que a resposta depende, já está gabaritado. Foi-se o boi com as cordas, que a gente diz aqui. Já era. A única coisa que a gente aprende na faculdade de Direito, além do depende, é o valor de um alvará, né? Tirando isso, mas enfim, foi uma alegria muito grande, uma noite muito prazerosa. Eu estou aqui aprendendo cada vez mais, tenho observado as pesquisas da doutora Cíntia. O Gilberto, eu sou fã dele de carteirinha, a gente sempre que pode estar com o radinho ligado, ouvindo as dicas dele lá na CBN, e um querido parceirão aí, que sempre está aí com a gente quando a gente precisa para qualquer coisa, uma fera, professor, enfim. E a doutora Cíntia também, muito, muito obrigado para vocês. E agora o spoiler. Elton, depois eu quero esse aqui, porque eu quero botar lá no canal Questões de Família também, viu? Não me deixa, eu não quero colocar essa live lá no YouTube também, no canal Questões de Família. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: segunda-feira, lá no Questões de Família da CBN, segunda-feira de manhã, a doutora Cíntia vai estar comigo e com a Fernanda Queiroz, conversando mais um pouco sobre herança digital, explicando para os nossos ouvintes o que é a herança digital, como é que funciona. E eu tenho certeza que todos que acompanharam e os que vão acompanhar ainda tiraram muito proveito do nosso bate-papo de hoje. Viu, gente? Boa noite a todos, fiquem com Deus e até uma próxima. E mês que vem tem mais papo de familiarista, hein? Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muitíssimo obrigado, tá? Obrigado, um abraço. Abraço.